Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém. Abramos nossas Bíblias em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Eu lerei todo o capítulo, mas a mensagem será dos versículos 12 a 19. Terminaremos assim o capítulo 4 desta epístola. 1 Pedro 4, todo o capítulo como leitura, e os versículos finais de 12 a 19 para a nossa mensagem de hoje. Essa é a palavra da salvação. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta o tempo decorrido para teres executado a vontade dos gentios, tendo andado em dissoluções, concupiscências, borracheiras, orgias, bebedices e em detestáveis idolatrias. Por isso, difamando-vos, estranham que não concorrais com eles ao mesmo excesso de devassidão, os quais hão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim foi o Evangelho pregado também a mortos, para que mesmo julgados na carne, segundo os homens, vivam no Espírito, segundo Deus. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sejam, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro veio por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Amém? Amém. Vamos orar. Ó Deus maravilhoso, nosso refúgio bem presente na tribulação, nosso abrigo no momento da angústia, nós te pedimos que agora o teu Santo Espírito venha nos mostrar com clareza as verdades desse texto tão profundo e tão maravilhoso para nós,
que ainda sofremos neste mundo caído, que ainda não entendemos muitas vezes por que passamos por certas dificuldades. Ó Deus, obrigado pela realidade do Evangelho, que não nos livra do sofrimento, mas que nos faz experimentar o sofrimento de forma agradável ao Senhor, como um sacrifício vivo de todo o nosso ser, a Ti, que merece toda a honra e toda a glória, pois a Ti pertence o domínio de todas as coisas. Ó Deus, e se nessa noite alguém aqui está sofrendo ainda sem Cristo Jesus, que essa pessoa não tenha vindo aqui à toa, mas que possa, por meio do Evangelho pregado, conhecer a Jesus Cristo, o único que sofreu em lugar dos seus eleitos, e que pode então dar a eles completa libertação de todos os sofrimentos, na consumação de todas as coisas. É em nome de Cristo Jesus, aquele que sofreu em nosso lugar, que nós oramos. Amém. Amém. Coreia do Norte, Afeganistão, Somália, Sudão, Paquistão, Eritreia, Líbia, Iraque, Iêmen, Irã. O que esses países têm em comum? São países, segundo a instituição Portas Abertas, que estão em um nível de perseguição extrema. Essa instituição Portas Abertas trabalha exatamente com cristãos perseguidos por todo o mundo. Essa lista ela é pequena, mas quando você olha então para as outras pesquisas feitas por essa instituição, você vai perceber que muitos outros países do mundo oferecem perseguição aos crentes daqueles lugares. Não tão extrema quanto nesses países aqui, mas sem dúvida alguma, algum tipo de sofrimento, pelo simples fato de serem cristãos. Nós olhamos para a forma como essa instituição define o que é uma perseguição extrema ou o que é uma perseguição branda, quando eles tecem uma série de características a respeito daquela nação. Por exemplo, uma perseguição extrema consiste em, nesses lugares, haver impedimento para registrar e construir igrejas, realizar atividades comunitárias como culto, reunião de oração, batismo e etc. Nós não conseguimos nos identificar com uma situação assim. Nós não somos proibidos de construir igrejas. Nós não somos proibidos de cultuar. Nós não somos proibidos de evangelizar e batizar aqueles que se convertem. Mas eu insisto, no mundo hoje, em pleno século XXI, existem países onde cristãos padecem disso. No outro sentido, nós vemos nesses países também o cristão sofrendo pressão por meio de atitudes preconceituosas, leis, sequestro, casamento forçado, dificuldade de acessar recursos comunitários e de saúde, pressão para renunciar à fé, discriminação no trabalho, desvantagens na educação, prisões, multas, etc. Essas outras características se identificam um pouquinho mais com as nossas vidas. Você olha para o Ocidente hoje, mesmo países cuja herança é evangélica, cuja herança é cristã, e você percebe mudanças radicais. No próprio Canadá você vê ministros da palavra sendo presos porque pregaram contra práticas homossexuais, por exemplo. Nós podemos perceber então que essa perseguição, pelo menos nesse segundo sentido, não está tão distante de nós. E se nós analisarmos as nossas vidas, nós vamos perceber que quando somos crentes fiéis, inevitavelmente
nós sofremos algum tipo de perseguição. E esse texto, ele parece entrar em choque com aquilo que nós ouvimos hoje pela manhã. Pelo menos a impressão que eu tive no sermão de hoje de manhã, dos versículos 7 a 11 deste mesmo capítulo, foi uma impressão de extrema vitória. Uma mensagem que, obviamente, seguindo o texto, termina em doxologia, em glorificação de Deus. Pedro diz: para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Imediatamente então, para que aqueles leitores e ouvintes daquela época não se enganassem, Pedro volta a tratar do tema do sofrimento. É um tema constante em sua epístola. Ele chama esses cristãos a quem ele se dirige de peregrinos, de forasteiros, aqueles que não chegaram em casa ainda. E por isso, obviamente, e somente por esse fato, já estão sofrendo. E nesse sentido, nós olhamos para o que Pedro falou em relação a uma realidade de vitória. Nós precisamos nos lembrar que em meio a essa doxologia maravilhosa, nós ainda padeceremos, e muito. O cristianismo não é uma religião que nos promete o fim do sofrimento, pelo menos não agora. Mas é a única religião que consegue nos garantir o fim do sofrimento na era por vir. É por isso que essa parte de 1 Pedro é tão importante, para entendermos que quando somos igreja verdadeira, segundo a ética da eternidade, o que nós vemos a partir do versículo 12 vai acontecer no meio de nós. Por isso, nesses versículos nós aprendemos que quando a igreja age a partir da perspectiva da eternidade, ela sofre, mas esse sofrimento é uma garantia de sua vitória final. O que Pedro está nos mostrando aqui, dos versículos 12 a 19, do capítulo 4 de sua epístola, é o sofrimento presente da igreja, o sofrimento inevitável da igreja, sendo uma garantia de sua vitória final. Ou seja, o tema ainda é de vitória, mas não há glória sem sofrimento. Pergunte a qualquer atleta: não há vitória sem treinamento árduo. Não há ganho sem perda em treinamento. Não há aquilo que nos está destinado sem passarmos por aquilo que o próprio Cristo passou. Vejamos mais uma vez então esse tema do sofrimento presente e inevitável da igreja, sendo mais uma garantia de sua vitória final. Nos versículos 12 a 16, nós vemos essa primeira realidade, o sofrimento presente da igreja. Leamos: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem, mas se sofrer como cristão,
não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Pedro começa chamando mais uma vez aquela igreja, aqueles membros da igreja espalhada por aquela região de Amados. O tema volta a ser sofrimento. E pastoralmente, então, Pedro prepara os nossos corações para entender essa realidade. Mais uma vez, eu quero insistir aqui, não é uma ideia pessimista do cristianismo. Não é uma visão negativa ou não triunfalista do cristianismo. É uma visão real, que muitas vezes nos foge quando nós preferimos a utopia de evangelhos falsos, ao invés da concretude daquilo que o evangelho verdadeiro traz a todos os verdadeiros crentes. Pedro fala: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. O fogo não é estranho. Estranho é uma igreja que se diz cristã viver sem perseguição. Isso deveria causar estranheza. O Brasil, por todas as suas circunstâncias, ele deveria estar na lista da instituição Portas Abertas, num nível, numa classificação mais alta do que ele está. Isso nos faz perguntar então se o Brasil de fato é um paraíso para o cristianismo, afinal de contas temos a liberdade de religião, ou se a igreja brasileira não experimentou ainda a perseguição como esses estavam experimentando, porque nós não experimentamos o evangelho verdadeiro e todas as suas consequências. Estranho é viver sem perseguição. Não é extraordinário, então, quando crentes realmente sofrem e muito por causa da sua fé? É claro que o sofrimento ele vem de diversas maneiras. É o sofrimento por uma doença, por uma perda. Mas aqui o foco não é esse. O foco é o sofrimento por perseguição. É o sofrimento porque você traz um testemunho e pessoas zombam de você. É uma perseguição porque você se diz crente e pessoas lhe abandonam. É perseguição pois você se diz cristão e quer viver uma ética à luz da eternidade e por isso você não tem mais o emprego que lhe dava o sustento. E aqui Pedro usa a imagem do fogo, talvez por uma razão histórica. Muitos comentaristas argumentam que Pedro escreveu essa epístola no ano 64 depois de Cristo, alguns meses depois do famoso fogo que incendiou toda a cidade de Roma. Nero foi acusado de ter colocado fogo na cidade de Roma. Alguns alegam que ele queria reconstruir uma cidade com a sua cara, glorificando o seu império. E ele então destrói Roma com fogo, para assim reconstruí-la segundo a sua vontade. Mas obviamente então, diante dessa acusação, ele perde poder político. E ele precisa então agora acusar outros pelo fogo. E ele acusa os cristãos. Ele vai dizer que os cristãos colocaram então fogo em Roma como uma rebelião a César, como uma rebelião a esse império que destruía e perseguia o cristianismo. E a partir daquele momento então, os cristãos que já eram perseguidos passam a ser ainda mais perseguidos. Mas mesmo que Pedro não tenha a intenção direta de usar esse fogo literal e histórico que aconteceu em Roma,
Nós entendemos que a ideia do fogo em toda a Escritura serve como um purificador do ouro e da prata, purificador de metais que, quando não passam pelo fogo, não conseguem atingir esse nível máximo que eles têm de valor. Abra sua Bíblia, por favor, em Salmo 66. Salmo 66. E nós precisamos entender então que esse fogo, ele não foge da providência de Deus. Salmo 66, versículo 10. Esse é um dos vários textos da Bíblia que nos mostram a ideia do fogo purificando metais preciosos, e agora o fogo purificando o crente. Salmo 66, 10 diz: pois tu, ó Deus, nos provaste, acrisolaste-nos como se acrisola a prata. A ideia então de acrisolar é exatamente essa: é colocar um metal no fogo para que as suas impurezas ali fiquem manifestadas, e aquele que trabalha com o metal retire as impurezas, e assim você tenha aquela joia preciosa no seu máximo valor. A perseguição, esse fogo não era estranho exatamente porque ele estava debaixo da providência de Deus em tratar do seu povo para que ele tivesse o seu valor máximo. Isso já foi dito a respeito da igreja nessa epístola. Nós somos preciosidade para Deus. Mas nós bem sabemos que, aos olhos de Deus, ainda temos resquícios de pecado. Ainda temos muitas impurezas. Ainda somos covardes. E não assumimos completamente o cristianismo por medo de homens, por medo de perseguição, ou não entendendo que é exatamente isso que vai nos aproximar ainda mais de Deus. E é por isso que o pensamento de Pedro automaticamente nos leva de uma ideia de não estranharmos o fogo para uma ideia de alegria. O que é que mais deveria causar alegria em um crente, senão a nossa aproximação a Deus, senão a nossa maior intimidade com Deus, e o fogo que não é estranho, pelo sofrimento e pela perseguição, nos fazem chegar a esse estágio. Veja o versículo 13: não estranhem o fogo, não é algo extraordinário, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Quem é que sorri diante de sofrimento? Eu citei aqui alguns países, e eu lembro que eu conheci nos Estados Unidos um pastor de Eritreia. Eu nem sabia que esse país existia. E esse pastor então, não sorrindo, mas com tranquilidade, com serenidade, com uma paz que obviamente excede todo entendimento, ele falava para nós a respeito dos sofrimentos que ele e sua família passaram e ainda passam em Eritreia. Esse homem foi retirado de sua família, foi colocado num container por meses a fio, mal alimentado, mal cuidado. E esse homem sai dali e continua pregando o evangelho em Eritreia, a ponto de ele ter que ser exilado para os Estados Unidos,
onde ali ele continuaria seus estudos e se prepararia de uma forma melhor e mais adequada para voltar para a Eritreia, para continuar pregando o Evangelho. Sofrimento dói. Sofrimento não nos faz sorrir. Sofrimento machuca, porque é uma realidade purificadora de arrancar aquilo que não deve estar mais em nós. Cirurgias doem, remédios doem, injeção dói, mas é por bem. E aqui Pedro fala então que é motivo de alegria, porque nós entendemos que o que está acontecendo conosco é uma bênção, porque nós estamos coparticipando dos sofrimentos de Cristo. É uma realidade da nossa vitória. E nós já vimos isso alguns versículos atrás, quando Pedro fala que aquele que sofreu na carne deixou o pecado. O sofrimento de Cristo, então, o seu máximo sofrimento na cruz do Calvário, nos livra do pecado. E nós sabemos que na hora da nossa morte, então, nós decisivamente nos livramos do pecado, aguardando agora a vitória final na ressurreição. Então aqui, enquanto padecemos nesse momento, nós nos lembramos que Cristo disse: se o mundo me odiou, ele vai odiar vocês também. Nós não temos o privilégio de receber apenas a graça em Jesus Cristo, de salvação, mas também de padecermos com Ele. Mais uma vez, nos chama a atenção, não o fato do fogo que causa sofrimento, mas a ausência do fogo. Eu fiquei pensando em como trazer aplicações a respeito desse sermão, e ele parece tão distante de nós, porque nós estamos mal acostumados demais. Eu poderia até chamar, não só a nossa igreja aqui, mas a igreja no mundo ocidental, de uma forma geral, de uma igreja mimada. Nós não sabemos o que é sermos coparticipantes dos sofrimentos de Cristo. Nós precisamos ler acerca dos mártires e da igreja perseguida pelo mundo para ter uma certa noção disso. E nós nem sequer conseguimos orar e sofrer juntos com esses irmãos. São nossos irmãos nesses lugares. Será que estaríamos prontos a ir para uma nação assim, servir ao Senhor naquele lugar, mediante a promessa de muito sofrimento? Foi assim que Paulo foi convocado. Paulo é convertido extraordinariamente, e Jesus diz para ele por meio do profeta: Paulo, você vai sofrer muito por mim. E isso é uma bênção para você. Não é punição pelo que você faz, é bênção. E por isso então devemos nos alegrar. Se sofremos com Cristo, certamente seremos glorificados com Ele. E essa é a ideia que Pedro traz quando ele diz que se agora o sofrimento já deve ser visto com alegria, quanto mais então na revelação de sua glória nos alegraremos exultando. A ideia aqui é de algo realmente maior. Já tem alegria agora no sofrimento, por mais contraditório que isso pareça. Mas naquele momento, na revelação da glória, que certamente aponta mais uma vez para a volta gloriosa de Cristo, isso está constante aqui no capítulo 4 de Pedro, ali a alegria vai ser exultante, indescritível, porque nós sabemos que naquele momento
a volta de Cristo representará total ausência de pecado e sofrimento. Já teremos chegado ao destino final. E aí muitas vezes, alguns críticos do cristianismo olham para esse tipo de coisa e nos atacam dizendo que a nossa religião é uma religião utópica. É uma religião que ensina então um certo masoquismo presente. Nós somos sofredores e tal, e só teremos vitória lá no fim. E não é isso que o texto está nos ensinando. O texto está dizendo que já existe alegria aqui e já existe vitória agora também. Mas ela é incomparável àquela vitória final, obviamente, porque lá é a vitória consumada. E isso nos motiva, da mesma forma que nos motivou hoje de manhã, a entendermos qual é a nossa vida cristã mediante a vinda de Cristo. A vinda de Cristo é essa recompensa absoluta que nos motiva então a passar pelo sofrimento com alegria. E para que isso fique ainda mais evidente, Pedro escreve para que não haja essa separação do aqui e agora e do lá. No versículo 14 nós vemos: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Pedro não está falando apenas dessa alegria exultante lá do final. Ele está falando agora mais uma vez da realidade presente. Se pelo nome de Cristo nós somos injuriados, isso já aconteceu com você? Alguém já lhe injuriou pelo simples fato de você ser cristão? Alguém já lhe chamou de intolerante porque você é crente e não admite algumas coisas que são contrárias à Bíblia? Pois são bem-aventurados. Mais uma vez, bem-aventurança aqui ainda é a mesma ideia de alegria, porque bem-aventurado significa felizes. Aqueles que são verdadeiramente agraciados. Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus capítulo 5. Pedro aprendeu aos pés do Mestre. E foi o Mestre quem nos deixou a lista da verdadeira felicidade, da bem-aventurança máxima. E ele vai dizer lá em Mateus 5, a partir do versículo 10: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Mais uma vez o tema: exultação. Nós entendemos que somos bem-aventurados porque o Espírito da glória e de Deus repousa sobre nós. Por que é que Pedro usa essa linguagem, Espírito da glória? Lembra, Pedro está usando o tempo todo aqui linguagem e textos do Antigo Testamento. É como se ele dissesse aqui: o Espírito de Shekinah e de Deus está sobre vocês. E eles sabiam o que era Shekinah. Não é uma livraria. É a glória de Deus no templo.
É a glória de Deus manifestada no meio do povo. É o Deus Emanuel falando: eu estou no meio de vocês. E essa é uma lição para nos mostrar que quando, por causa do nome de Cristo, nós somos injuriados, o nosso primeiro pensamento não deve ser: Deus me abandonou. Eu estou lutando pelo Evangelho e Ele não me dá vitória. Eu estou lutando pelo Evangelho e Ele tira o meu emprego. Eu estou lutando pelo Evangelho e Ele tira aquilo que eu esperava ser bênção na minha vida. E aqui então Pedro está nos dizendo que quando nós sofremos por causa de Cristo, é aí que nós temos a presença de Deus ainda mais real em nossas vidas. É como se a glória dele, é como se a nuvem de glória, por meio do seu Santo Espírito, estivesse bem ali conosco, nos mostrando que de fato é por meio da providência de Deus que nós somos acrisolados como ouro e prata, que precisam dessa purificação. Como nós temos sofrido? Temos sofrido por causa do Evangelho? Ou temos sofrido por causa dos nossos próprios erros? Pedro então chama a atenção daqueles ouvintes e leitores, assim como ele chama a nossa atenção hoje a partir do versículo 15. Não é qualquer sofrimento, é o sofrimento correto, é o sofrimento adequado. E ele mostra qual é o inadequado agora. Veja aí no versículo 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócios de outrem. Talvez você consiga dizer: pastor, eu sofri muito nessa semana. Por quê? Porque mais uma vez eu fui lá na internet e lutei pela fé evangélica, e muitas pessoas então bateram em mim, e eu fui até excluído de algumas contas. Ninguém me deu like, e agora eu sou o mal visto ou o banido de tal grupo. Sofrimento de internet se enquadraria aqui no sofrimento inadequado, porque o que Pedro está nos dizendo aqui é que nós não vamos atrás desse sofrimento, ele vem até nós naturalmente, quando nós vivemos como verdadeiros cristãos. É óbvio que o assassino, o ladrão, o malfeitor, ou aquele que se intromete em negócios de outrem, ele vai sofrer, até por conta do próprio Estado. O Estado, enquanto servo de Deus, os magistrados estipulados por Deus, eles têm a autoridade e o dever de fazerem esses aqui malfeitores sofrerem, pagarem por aquilo que cometeram. E esse não pode ser então o nosso sofrimento. O nosso sofrimento então não pode ser por causa do nosso pecado. Isso é uma consequência natural de todo e qualquer pecado. O sofrimento que Pedro está aqui nos chamando para experimentar, até em termos de alegria, é o sofrimento por causa do nome de Cristo. É por isso que ele finaliza no versículo 16: mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Olha que interessante o paralelo. No versículo 14,
Nós sofremos pelo nome de Cristo. E agora nós sofremos como cristãos. É como se o nome de Cristo então estivesse impresso em nós, e todas as nossas atitudes e todas as nossas práticas manifestassem exatamente esse nome de Cristo. Você é um cristão? Você tem manifestado a Deus em qualquer lugar onde você está, colocado por Deus ali na sua providência? Como é que vai a sua vida diariamente? Você é cristão numa família não cristã? Tem perseguição ali? Ou você já se adaptou completamente para evitar situações desconfortáveis? Você é um cristão num lugar onde pessoas vivem fofocando, falando mal umas das outras, ou até coisas desagradáveis, e você continua no meio de tudo isso? E os exemplos aqui são milhares. E nós não deveríamos nos envergonhar então de sermos cristãos, mas nós nos envergonhamos. Nós nos envergonhamos e nós preferimos ser então os espiões de Cristo. Ninguém precisa saber que eu sou crente, mas eu estou fazendo a minha missão sem ninguém saber. Ninguém precisa do meu testemunho, porque isso vai causar sofrimento, e aí eu estou fugindo de sofrimento. Mas Pedro te chama então a glorificar a Deus com esse nome. Eu sou cristão, eu sou cristã, que venham todas as consequências desse tipo de testemunho e de prática. Mais uma vez, nós estamos tratando aqui do sofrimento presente da igreja, do sofrimento real, do sofrimento inevitável, querendo ou não. Você já passou por isso alguma vez na sua vida, graças a Deus. Isso mostra que você é um verdadeiro cristão, que você é uma verdadeira cristã. Mas talvez você não tenha se lembrado de que isso é, de fato, uma prova da sua vitória final, da vitória final da igreja. É aqui onde Pedro nos ensina mais uma vez essa realidade tão concreta. A partir do versículo 17, e esse é o nosso segundo ponto, a vitória final da igreja. O sofrimento presente da igreja é uma marca, é uma realidade, é uma garantia dessa vitória final. Versículos 17 a 19. Que vitória é essa? Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Sejamos honestos, você consegue ver vitória nesses versículos? É para você ver. E se você não consegue enxergar, então, isso é uma demonstração do quanto nós ainda não entendemos o que é sofrimento e quais são suas consequências. Eu repito, se nós sofrermos com Cristo, se nós sofrermos por causa de Cristo, nós inevitavelmente seremos glorificados com Ele. A matemática é direta e simples. E Pedro está nos falando exatamente isso aqui. Por meio do juízo que começa pela casa de Deus. Qual é a sua impressão? Pastor, eu estou fazendo tudo o que o senhor está falando lá na igreja, mas o juízo ainda começa pela igreja. Não faz sentido.
tem que ser para eles. O juízo tem que ser para aqueles que não obedecem ao Evangelho, como está dito aqui. Mas não é isso que o Deus da igreja, presente no nosso meio, com a sua glória, faz. O juízo começa pela casa de Deus, porque o juízo começa onde estão pecadores. Mas existe uma diferença entre os pecadores dentro da igreja e os pecadores fora da igreja. E aí você pode observar o Antigo Testamento todo. As profecias de juízo, elas começavam com Israel. O juízo começava com Israel e depois se espalhava por todas as nações. Qual é a diferença? É que o juízo, começando por Israel, era um juízo purificador. Era um juízo que punia, mas que garantia a salvação, que preservava o povo. Obviamente, os verdadeiramente crentes ali, que confiavam no Messias, que confiavam então nas promessas pactuais. Os que não eram verdadeiros israelitas eram julgados e punidos. E aí Deus ia para o Egito, Deus ia para a Babilônia, Deus ia para a Síria e os destruía. Porque os oráculos de Deus não pertenciam àqueles povos. O juízo de Deus começa pela casa de Deus, como esperança para nós. Esperança para você hoje, se você estiver em Jesus Cristo, se você tiver a plena convicção de que Jesus Cristo sofreu no seu lugar. Isso te leva a fazer uma profissão de fé nele. Não apenas para ser membro de uma comunidade cristã, não apenas para ser aceito num determinado lugar que parece legal, mas para que você entenda então que esse juízo, ele é de esperança e de vitória apenas para aqueles que estão em Cristo. O juízo começa pela casa de Deus. Abacuque não conseguia entender como Deus levantou os caldeus para trazer desolação sobre o povo de Israel. E Deus garante a Abacuque: eu vou cuidar dos caldeus. E Abacuque termina aquela profecia dizendo: ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Senhor. Um homem que sabia o que era sofrimento, juízo de Deus, não para a perdição, mas para a salvação. De que adianta você sofrer sem a vitória final? Aí sim nós podemos usar um lema falso de falsas igrejas que dizem: pare de sofrer. E eu digo para você: pare de sofrer inutilmente. Sofrer inutilmente é padecer as mazelas desta vida e acabar morrendo sem Cristo Jesus. O contraste aqui é claríssimo quando Pedro fala: o juízo começa pela casa de Deus. E ele faz duas perguntas. Ele fala: ora, se primeiro vem por nós, que temos a garantia da vitória final, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? A resposta está clara: é o inferno, é o sofrimento eterno, é a ausência completa da graça maravilhosa de Deus. E por que é que nós ainda caímos no mesmo erro do salmista, que sente inveja dos que prosperam
mas que são maus. Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo 73. Se você nunca caiu nessa tentação aqui, por favor, nos dê o seu segredo. Salmo 73, versículos 12 a 20. Asaf, crente, que confiava em Deus, e que certamente por causa do Evangelho padeceu muito, a ponto de desconfiar da bondade de Deus, ou falta de juízo sobre os ímpios. O Salmo 73, a partir do versículo 12, diz: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda. Assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Nós olhamos para os ímpios, e eles não sofrem como nós. Eles fazem o que eles querem. Eles são ricos. Eles prosperam muitas vezes porque eles só negam impostos, e eles não têm problema nenhum com isso, e a gente paga ali o nosso imposto certinho, e nada, e não prosperamos. E a gente pensa, será que vale a pena isso? Pois parece que Deus não julga esse povo. E se o juízo começa por nós, ele não termina em nós, ele termina nos ímpios. E ele nunca termina bem para os ímpios. E ele não vai terminar bem para os ímpios. É por isso que você aqui nessa noite precisa ouvir claramente o versículo 18 de 1 Pedro 4, que diz: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Mais uma vez, a resposta dessa pergunta é: no inferno. E é difícil, é com dificuldade que o justo é salvo. Não está negando aqui a graça salvadora. Não está dizendo que é pelo nosso esforço. Não está dizendo que quanto mais sofrermos, mais garantia de salvação então. Não, porque nós somos garantidos na salvação de Cristo Jesus, nós sofremos. E é com dificuldade, porque é proporcional ao tamanho do nosso pecado. É com dificuldade, porque foi exigido do nosso Senhor Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário e padecer toda a humilhação que Ele padeceu para nos salvar. Muito difícil. Preço altíssimo, caríssimo, para que eu e você fôssemos salvos. Se é difícil para o justo ser salvo, o que dizer então do ímpio, sim, o pecador? Nessa noite, se você não está em Cristo Jesus, essas duas perguntas estão chamando a sua atenção para que você chegue ao arrependimento. Para que você entenda então que o que não vale a pena é uma vida ímpia, de prosperidade falsa e provisória e temporária, que vai te levar para o juízo eterno.
ou sofrimento eterno. Nesse sentido, a lógica é bem clara. É melhor sofrer agora como cristão e exultar na glória, do que exultar agora na glória humana e sofrer eternamente as consequências disso. Qualquer pessoa minimamente inteligente escolheria a Cristo. Mas nós sabemos que isso não depende apenas de nós. Isso depende da graça maravilhosa do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E aqui então, Pedro termina no versículo 19. Essa é a realidade. Ele diz: por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Aqui nós vemos vitória. Eu espero que você consiga ver. É sofrimento demais para que não haja esperança de vitória. Mas não é só a proporção do sofrimento e a recompensa da vitória que nos mostram isso, mas sim, mais uma vez, Pedro aqui dizer que o nosso sofrimento é segundo a vontade de Deus, é debaixo da sua providência, e por isso então devemos encomendar a nossa alma ao fiel Criador. Que linguagem é essa? Que é a linguagem daqueles que já entendem que suas almas já foram encomendadas. Já foram encomendadas. E é por isso que Pedro nos chama mais uma vez à prática do bem. Quanto mais nós praticamos o bem, mais nós sofremos, e mais isso então é a certeza da presença de Deus em nossas vidas. E não há algo que mais alegra o crente do que a presença e a intimidade de Deus com Ele. E se isso já acontece agora, lá no dia da manifestação da glória de Cristo, é só isso que vai acontecer. Nós só estaremos na presença de Deus e nada mais. O cristianismo não garante o fim do sofrimento agora. Quando você ouvir isso de alguém, pode ter certeza que essa pessoa é anátema, falso mestre, evangelho falso. Mas você vai ouvir que o cristianismo então é a única religião que oferece o fim do sofrimento naquele grande dia. E enquanto isso não acontece, abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. E aqui nós encerramos. Romanos 8, de 31 a 39. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes,
nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que tal irmos para a Eritreia? Se não der certo, vamos pelo menos orar pelos nossos irmãos que ali se encontram vitoriosos em Cristo, mediante muita perseguição. Vamos orar. Senhor Deus maravilhoso, obrigado pela Tua graça, que não é nada barata, mas que muitas vezes é tratada assim por nós, pelo testemunho que temos dado, que certamente não se assemelha àquilo que Pedro aqui nos deixa claro em termos de sofrimento por causa do nome de Cristo. Senhor, nos ajuda a não nos envergonharmos de sermos cristãos, pelo contrário, que mais evidências dessa realidade de sofrimento se manifestem em nossas vidas, para que aprendamos a nos alegrarmos nisso, e principalmente nos alegrarmos exultando no dia da manifestação da glória do Senhor Jesus Cristo. E que nessa noite, ó Deus, aqueles que ouviram as perguntas a respeito do destino dos ímpios e dos pecadores, que a resposta, que é tão clara na Tua palavra, seja para eles motivação para o arrependimento, para que nessa noite conheçam a verdadeira alegria em Cristo Jesus, a verdadeira bem-aventurança do Teu Santo Espírito, que se apresenta a nós mediante sofrimento, perseguição, porque foi assim que o nosso Senhor viveu antes da sua glorificação. É no nome bendito dele que nós oramos, mais que vencedores. Amém. Amém. Fiquemos de pé e